Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores. Hoje, basicamente, nós vamos tratar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange ao recurso extraordinário envolvendo o caso da Boate Kiss. E o primeiro ponto é relembrar que a gente está falando de um processo, né, do caso da Boate Kiss, de 2013, né, um processo de 12 longos anos, do qual eu, quando iniciou esse processo, eu tinha a idade de 11, 12 anos, por aí, né? Então 10, 11 anos, por aí. E nós estamos falando de um processo longo, que eu vou começar tratando aqui do júri em diante e vou até mostrar para vocês um esquema que eu fiz para a gente relembrar um pouquinho do processo e depois chegar até a decisão do Supremo Tribunal Federal de maneira rápida e que você compreenda bem. Primeiramente, nós tivemos o júri no dia 10 de 12 de 2021, ele se encerrou, ele inicia em 1º de dezembro de 2021, está totalmente disponível na íntegra no YouTube, é um júri muito interessante de se assistir algumas vezes, de tanto que eu gosto desse caso. E da decisão dos jurados, que condenou basicamente os 4 réus, envolvidos nesse caso, que foram pronunciados no caso, né? Houve o recurso cabível, que é o recurso de apelação daquela decisão dos jurados. E basicamente do recurso de apelação, ele é julgado dia 3 de agosto de 2022 na primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aqui a gente já começa um pouco das divergências. Na verdade já tiveram divergências muito antes do júri, mas as que preconizaram essa decisão final aí do Supremo Tribunal Federal. Basicamente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analisou as preliminares, e aqui é importante descrever isso, né? No recurso de apelação, pela boa técnica jurídica, nós ali dividimos o recurso em algumas partes, mas principalmente em 2 grandes blocos. O primeiro, que tratam das questões preliminares, e o segundo das questões meritórias. O que significa, basicamente? As questões preliminares são as que vêm antes do mérito. Então nós aqui tratamos principalmente nulidades. O que basicamente são nulidades? Imagina que existe na lei um procedimento prescrito, um procedimento, a maneira, uma forma que se deve fazer os julgamentos, que se deve fazer a maioria das coisas. E ela tem que ser seguida. A forma é uma garantia ao acusado. Caso não seja seguida e ela traga algum prejuízo ao acusado, aí nós estamos falando do campo das nulidades. E é justamente as preliminares são isso. Antes de adentrar ao mérito mesmo, ao que foi julgado do caso da Boate Kiss, nós precisamos primeiro analisar se a forma, de fato, do julgamento foi seguida. E aqui a discussão é somente sobre a forma, né? As questões meritórias ainda vamos ter discussões, mas basicamente sobre as questões preliminares que julgou cada um desses recursos. Tá? O recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, basicamente, dos vários argumentos preliminares que trouxe às defesas, ele se ateve a alguns pontos importantes que anularam esse julgamento perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Primeiro, uma reunião informal. Teria havido uma reunião informal, sem forma nenhuma, né, no caso, entre o juiz e os jurados, sem a presença do Ministério Público, sem a presença da defesa. O que realmente gera uma grande estranheza, né? Por mais que possa, e de fato eu acredito que houve uma ótima intenção por parte do magistrado, há uma quebra da garantia, digamos assim, de uma possível influência aos jurados. Né? Porque no tribunal do júri, muitas vezes os jurados, por serem juízes leigos, eles acabam se apegando em qualquer postura do magistrado, e uma opinião do magistrado, por exemplo, uma opinião com viés talvez um pouco acusatório, poderia já influir no julgamento. Né? Poderia sim influir no julgamento. Então essa reunião informal é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente sobre o sorteio dos jurados, e a lei preconiza, de uma certa forma, como funcionaria esse sorteio, e fala, inclusive, o número de jurados que seriam ali sorteados, basicamente, do número ali dos 25 jurados. O julgamento, tivemos um número bem aquém do que a legislação coloca, né? A legislação coloca 25 jurados, houve 305 jurados sorteados. Né? E aí, dessa lista complementar que houve do sorteio, não foi dado à defesa o tempo hábil, né? E o artigo 433, parágrafo 1º, salvo o melhor juízo, do Código de Processo Penal, trata de que há um tempo mínimo de 10 dias úteis para esse sorteio, para que, antes do julgamento, né, 10 dias úteis antes do julgamento, para que, através desse sorteio, você saiba mais ou menos quais jurados podem compor o conselho de sentença e que você faça uma investigação prévia ali, o que o Ministério Público e a Defesa sempre fazem, até mesmo para saber se não há impedimento ou suspeição de qualquer um daqueles jurados posteriormente. Teve também outras questões, né, envolvendo um quesito específico a um dos acusados, né, que provavelmente aquele quesito poderia ter um viés acusatório, e também uma possível inovação de réplica do Ministério Público, né, no caso de um assistente de acusação, que teria, inclusive, aventado ali uma possibilidade de uma cegueira deliberada, né, que é aquela teoria de que quando uma pessoa tem a obrigação de saber de algo, e ela deliberadamente finge que não sabe daquilo, que não viu aquilo, e etc. Né, foi uma hipótese aventada lá pelo Ministério Público. Basicamente foram esses pontos preliminares, né, do julgamento, e houve essa primeira anulação perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a primeira Câmara, foi 2-1, salvo o melhor juízo. Aí há um recurso do Ministério Público, recurso especial, vai ao Superior Tribunal de Justiça e tem o seu julgamento em 5 de setembro de 2023. No julgamento também muito apertado, salvo engano 3-2, eu acho que foi 3-2, o ministro Rogério Schietti era o relator, seguiu ele o ministro Jesuíno Risato, depois tivemos a divergência do ministro Antônio Saldanha, seguido pelo ministro Sebastião Reis e pela ministra Laurita Vaz.
3-2 esse julgamento. Também se ateve a essas mesmas questões preliminares, acolhendo o que, né, a anulação que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tinha exarado. Aí nós passamos ao Supremo Tribunal Federal, né, através de recurso extraordinário, e aqui virou o jogo de maneira surpreendente, digamos assim. Por quê? Porque houve uma decisão monocrática no dia 2 de setembro de 2024, no qual o ministro relator Dias Toffoli, ele decide por manter, né, a condenação e a validade daquele tribunal do júri, né? Então, tirando aquelas anulações vindas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e posteriormente do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, nós aqui tratamos justamente sobre essa decisão monocrática e dela, né, passa para toda a turma e salvo engano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, salvo o melhor juízo aqui, eu não anotei, mas nós tivemos um 3-2 e por maioria acabou que manteve essa decisão monocrática do ministro relator, né? Basicamente, o ministro relator, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Edson Fachin, eles primeiro conheceram do recurso, entendendo que, por tratar de soberania dos vereditos, tem matéria constitucional e etc., e eles entenderam que tem que ser respeitada a soberania dos vereditos e que não houve essas nulidades. É diferente do que teve a decisão que, no caso, não prosperou, do ministro André Mendonça, seguido pelo ministro Nunes Marques, e que eu achei bastante interessante, que eu concordo com a devida vênia aos outros ministros, né? Mas no sentido de que essa matéria que nós estamos tratando não é, né, as matérias de nulidade, não é de competência constitucional, pelo menos essas não. Então, nós estamos falando sobre nulidades infraconstitucionais, né, desrespeitando questões infraconstitucionais, e, portanto, os próprios ministros já não conheceram da matéria no sentido de que o recurso não adentrava nos moldes que o recurso extraordinário necessita, que é justamente atentar contra matérias de competência constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal possa analisar. Basicamente, no primeiro momento, é isso. Por 3-2, então, não houve a nulidade do julgamento no que tange às matérias preliminares. Agora volta ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para decidir as questões meritórias. Agora nós vamos adentrar na decisão dos jurados e observar o que aconteceu e ver realmente qual é a validade daquelas decisões e de fato, se vai haver a manutenção do mesmo quantum de pena e etc. Né? Bruno, pode vir um novo tribunal do júri? Pode, né? Um novo tribunal do júri é possível, baseado no recurso de apelação, no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, trata justamente sobre uma possibilidade de se fazer um novo júri, caso a prova, a decisão dos jurados seja baseada em prova contrária aos autos, né? Ou seja, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Então podemos vir a ter um novo tribunal do júri. Em suma, ainda tem muita água aí para rolar. Vamos ver o que vai acontecer. É um caso de muita relevância e que sempre é bom ficarmos atentos. É isso. Muito obrigado a todos.